Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje eu vou dar notas de esclarecimento. O canal vai sofrer mudanças radicais e vocês vão entender conforme vai passando o vídeo. Mas eu quero dizer que eu não virei ateu, eu acredito muito em Deus, eu acredito que nós somos a criação de Deus e que nós devemos ter essa fé, essa crença, só que muita coisa mudou conforme os estudos vêm apresentando agora, vêm mudando. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês um pouco, o porquê dessa mudança. E um dos motivos é tudo o que está acontecendo nesse momento. Para quem acompanha os pregadores da graça, aí tá podendo ver que um está indo contra o outro, um tem um tipo de interpretação, o outro tem outro tipo de interpretação. Um fala que acabou o pecado, o outro fala que está na pátria celestial, o outro fala que ainda tem espírito, que estamos na nova aliança, outros fala que não estamos na nova aliança. Tudo isso em irmãos na graça. Um fala que o nosso corpo não é mais o templo do Espírito Santo. Então está acontecendo muita divergência entre os irmãos da graça, que estão em graça, que estão pregando a graça. E eu vou mostrar nesse vídeo o porquê isso está acontecendo e o motivo da mudança do meu canal, do nome e tudo mais. Bom, então olha só que interessante. A questão dos irmãos em graça é tudo por causa das escrituras, da Bíblia, assim como evangélicos, como protestantes, que existem várias religiões, como Adventista, Testemunha de Jeová, Batista, Assembleia, existem várias que não concordam umas com as outras, muitas vezes têm doutrinas diferentes e algumas linhas de raciocínio diferentes referente ao Evangelho, só que eles acreditam que Jesus ainda vai vir, vai voltar, enquanto que na graça não. Jesus já veio no ano 70, só que ainda assim existem várias linhas divergentes, muitos não concordam um com o outro, e é isso que nós vamos entender a partir de agora. Então eu gostaria que você pegasse um caderno, caneta, pegasse a sua Bíblia e conferisse versículo ou passagem por passagem que nós vamos ver agora e vamos entender ponto a ponto. Então olha que interessante. Primeiro vamos começar a ler 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 e 15. Vamos falar um pouquinho sobre demônios e vamos falar sobre um pouco do gadareno, olha só. E o que essa história tem a ver com o que nós vamos ver aqui. Então fique até o final porque vai ter informações surpreendentes aqui. Então olha que interessante, a passagem diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Quando ele diz da parte deste, ele se refere do Senhor. Ele retirou o espírito do Senhor e colocou um espírito maligno. Olha só que interessante. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Então esse espírito maligno foi enviado pelo próprio Deus. Então olha como começa interessante, olha só, eu não vou falar muito a questão aqui desta passagem, mas olha só, o próprio Deus enviou este espírito maligno. Então vamos para a próxima passagem e vamos começar a entender o que está acontecendo, olha só. Em Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então olha que interessante, cada um é tentado pela sua própria cobiça, mas evangélicos protestantes diz que Satanás é quem tenta as pessoas, é quem tenta, no caso, eles. Essa é a doutrina deles. Então vamos entender a doutrina de cada um agora. Que interessante, olha só. Então, no caso de protestantes evangélicos, Satanás é quem tenta eles. Mas olha o que essa passagem diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a morte gerada pelo pecado, que quando ocorreu a cobiça. A cobiça, então, quando concebida, ela gera a morte. Então o homem ele é tentado pela sua própria cobiça. É a cobiça do homem quem o tenta ele. Satanás ou o diabo, esse ser criado pela religião, não tem nada a ver com essa passagem, com a cobiça, que é quem tenta o homem. Isso que Satanás, claro que ensinado pela religião, que eu quero dizer pelos protestantes evangélicos, porque a graça se tornou uma outra religião. E olha só, nós vamos continuar vendo e vamos ver isso. Em 1 João 4, em 1 João capítulo 4, versículos 1 ao 3, diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Prestem muita atenção nessa afirmação. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, olha uma passagem que muitos comentários de pessoas aqui, de inscritos do canal, têm pedido muito para falar sobre o Gadareno. Mas o que eu tenho para falar sobre o Gadareno, que muitos evangélicos, muitas pessoas da religião, eles batem firme nesse ponto, é sobre o Gadareno. Olha só, se todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, olha que interessante, porque o Gadareno, ele confessou Jesus Cristo. Olha só que interessante. Vamos ler. Em Lucas capítulo 8, 27 e 28 diz assim: Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Então olha só, o Gadareno, aquele que tinha muitos demônios, ele confessou a Jesus que ainda era Filho do Altíssimo. E ele confessou que Jesus veio em carne neste momento. Então esses demônios, esse espírito que estava nele, não pode ter sido espíritos malignos que veio do diabo, que são demônios que estavam possuindo a vida dele. Não, não pode, porque isso contraria a própria palavra. Olha só, ele confessou, então se ele confessou, esse espírito procede de Deus, todos esses demônios que estavam nele. Mas o que são os demônios em que os evangelhos tratam? Olha só, é isso que nós vamos ver agora, o que são esses demônios que os evangelhos ensinam, que os evangelhos mostram. Olha só o que significa esses demônios. Vamos lá, para Lucas capítulo 11, versículo 14, diz assim: De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Então olha que interessante, aqui diz que o demônio era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. Ué, mas quem passou a falar? O demônio ou o homem ou a pessoa possessa pelo demônio? Foi a pessoa. O mudo passou a falar e as multidões se admiravam, porque demônio era o que significava essa palavra nesse contexto. Demônio era a enfermidade de mudez que a pessoa tinha. Esse significado de demônio é enfermidade. O mudo ele era, até porque não tinha como saber se o demônio era mudo, já que se o demônio era mudo ele não poderia falar, e sim a pessoa. A pessoa falava, mas o demônio não. Só que não é o caso. Assim que Jesus expulsou o demônio, o mudo então passou a falar. Só que é claro, aqui no versículo, aqui na primeira parte, diz que o demônio era mudo.
Olha só, de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Então, aonde já se viu um demônio ser mudo? Porque demônio, nesse contexto, é a enfermidade de mudez. Mas olha só, isso aqui vai ficar mais interessante ainda. Em Marcos capítulo 9, versículo 25, diz assim: Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Então olha só, agora esse espírito ele era mudo e era surdo também. Eram as duas coisas. Eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Então ele está falando da enfermidade de mudez e da enfermidade de surdez. Mas olha só, um pouco antes, sobre esse mesmo relato, neste contexto, olha o que acontece. Marcos, voltando então do 15 ao 19, que é um pouco antes, neste contexto, diz assim: E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Olha só, então é o estado de mudez, de surdez, eles tinham como um estado de espírito, eles consideravam que era um espírito, mas é enfermidade, olha só, um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me-o. Então olha que interessante, demônio nesse contexto era a enfermidade de surdez e de mudez. Claro que no caso do gadareno ele não era surdo e nem mudo, pois quando diz que a legião falou, não é que a legião falou, e sim ele falou porque ele tinha várias enfermidades, inclusive ele tinha possivelmente lepra. Mas olha só, vamos continuar que vai ficar muito mais interessante, vai ter informações muito importantes aqui, então continuem vendo este vídeo até o final. Olha só, Mateus capítulo 12, versículos 22 e 23, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado cego, olha só, e mudo. Então a cegueira também era um estado de um espírito endemoniado, olha só, o endemoniado cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então ele curou a enfermidade de cegueira e de mudez. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Então, aonde entra esses demônios dos dias de hoje? Que as pessoas sentem, veem, ficam possessas, falam como na Universal. Então, por que é tão diferente? E por que esses demônios sempre apareciam fora das sinagogas e fora dos templos, mas hoje em dia demônio só existe dentro das igrejas e nas reuniões evangélicas protestantes? Por que é tão diferente? Porque os demônios de hoje é tão diferente dos demônios daquela época. Olha só, vamos entender e continuar vendo. Em Mateus capítulo 9, versículos 32 a 33 diz assim: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Olha só, um mudo endemoniado. Um mudo. A mudez também aqui novamente. Como eles sabiam que o demônio era mudo? Se era mudo, ele não falava. Ou seja, porque não era o demônio, era a pessoa, era a enfermidade de mudez. Olha só, e continuando. E expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Então, se existe demônio, se existe essas coisas ainda, então os demônios são os coxos, os mudos, os cegos, os surdos. Essas pessoas então são endemoniadas. E não as pessoas que vão na igreja e manifestam esses tipos de demônios que nem se parece com esses escritos nas escrituras. Olha só, vamos continuar que vai começar a ficar muito interessante.
Em Mateus capítulo 15, versículos 30 e 31 diz assim: E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Então olha que interessante, a concepção de demônio é completamente diferente nas escrituras, nos evangelhos, escrito ali. E por que é então que hoje protestantes, evangélicos manifestam esses demônios que não tem nada a ver com esses demônios descritos nas escrituras? E com detalhe, nas escrituras, aqui na Bíblia, diz que Jesus curava todos eles. Neste momento não havia descido o Espírito Santo, porque Jesus estava com eles. O Espírito Santo vem depois que Jesus morre e vai ao céu. A partir desse momento, após o livro de Atos, que vai contar todos esses atos dos apóstolos, inclusive junto com Jesus, não existe relatos de ninguém mais endemoniado ou possesso de demônio ou alguém expulsando demônios. A partir do livro de Romanos, de uma das cartas de Paulo para frente na cronologia, não vai existir ensinamento de expulsão de demônios e nem possessão de demônios. Não tem. Então a igreja, os evangélicos protestantes estão presos ali, neste momento do evangelho, no momento antes de Jesus morrer e nesse momento em que ele expele esses demônios. Eles estão presos nesse tempo. Então agora, olha só, como vamos entender isso. O porquê que eles ensinam isso e o porquê que hoje na graça muitos estão divididos. Olha que interessante essas doutrinas, como são criadas esses tipos de doutrinas. Vamos ver então algo interessantíssimo, olha só, sobre o Novo Testamento. Vamos lá, ou sobre o que a igreja considera como Novo Testamento. Vamos incluir os evangelhos também, porque nós vamos falar tudo aquilo que foi escrito em grego. Olha só, então em João capítulo 10, versículos 19 e 20 diz assim: Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu, porque os ouvis. Então eles consideravam também que a loucura, um estado de loucura, também era um estado de endemoniado. Mas olha só, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então alguém que estava louco, alguém que não batia bem da cabeça. Então um estado de loucura eles consideravam também um endemoniado, porque é a enfermidade e não tem nada a ver com esses demônios do dia de hoje que eles ensinam, que eles pregam. Então olha só agora, vamos começar a ver aqui e a ficar muito interessante neste assunto. Lucas capítulo 19, versículos 29 ao 33. Nós vamos ver um ensinamento de Jesus e vamos ver que algo está de errado em todo o Novo Testamento, inclusive nos Evangelhos, em toda a parte que foi escrita em grego. Olha só. Lucas 19, versículos 29 ao 33 diz assim. Nós vamos ler um pouquinho mais, nós vamos ler até o 37. Olha só. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Este é Jesus falando para os discípulos dele, olha só. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos, olha só, prestem atenção que esse jumento tinha donos. Seus donos lhes disseram,
por que o soltais? Vamos continuar aqui até o 37, olha só. Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram a Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Então, olha só, nesse momento, Jesus ensinou os seus discípulos a roubarem um jumento, um jumentinho. Exatamente, é isso que vocês estão ouvindo. Jesus ensinou os seus discípulos a roubarem um jumentinho. Porque esse jumento tinha dono. Jesus falou, vai lá e se pega esse jumento e se eles perguntar, fala que é porque eu preciso dele. Então olha só, isso é roubo. Enquanto Jesus, em outras passagens, ele ensinou os apóstolos a irem levar o evangelho e sem levar nada, sem levar alforge, sem cobrar absolutamente nada pela palavra que eles estavam levando, nesta passagem, Jesus ensina os seus discípulos a roubar um jumentinho. Então olha só, essa é uma passagem muito intrigante. Muitos vão fechar os olhos para essa passagem e fingir que isso é mentira, não querendo aceitar que esta passagem está na Bíblia, está nas Escrituras, mas ela está. Então você pega a sua Bíblia, leia o contexto, leia antes, leia depois e veja que claramente Jesus ensinou os seus discípulos a roubar um jumentinho. Mas não é só isso. Olha só uma outra passagem mostrando que Jesus não cumpriu a lei de Moisés, como muitos da graça veio pregando, inclusive eu. Já preguei várias vezes, inclusive tem muitos vídeos falando sobre isso, justamente porque eu não enxergava uma coisa que eu vou mostrar já já. Olha só, em Mateus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E essa era uma das leis de Moisés. No sábado não se poderia colher, ou seja, se essas espigas estivessem no chão, caídas, eles poderiam pegar, eles poderiam recolher todas aquelas que estivessem no chão. Eles não poderiam no sábado retirar do pé, que é o que eles fizeram em dia de sábado, ou seja, desrespeitando uma lei de Moisés. E isso é bem claro, eles desrespeitaram. Jesus ensinou os discípulos a desrespeitar uma lei de Moisés. Então Jesus não cumpriu toda a lei de Moisés. Ele não cumpria. E se ele não cumpriu a lei, ele estava pecando, ele tinha pecado. Então como Jesus pode ter sido sacrificado sem pecado se ele não cumpria a lei de Moisés e se ele ensinava os seus discípulos a roubar um jumentinho? Essas passagens estão na Escritura, confiram detalhes, vejam o contexto, leiam antes e depois porque elas estão aqui. Eu não posso deixar passar essas passagens intrigantes e que nós muitas vezes, inclusive da graça, fechamos os olhos para estas passagens. Então vocês vão entender o porquê estas passagens estão aqui e o como foram montadas. Mas olha só, vamos ler outra passagem intrigante agora com o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, diz assim: Mas os homens perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem aprendestes e que desde a infância, olha só, sabes as sagradas letras. Olha só de que ele está falando aqui, ó. Desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a gente voltar no tempo, no momento em que Paulo está escrevendo esta carta a Timóteo, nós vamos ver que pela cronologia, pelo tempo, o Novo Testamento não existia aqui ainda. O que existia era algumas cartas de Paulo espalhadas por algumas igrejas. O Novo Testamento e a Bíblia, do jeito que nós temos hoje, iria surgir séculos e séculos depois, através de Roma, através da Igreja Católica Romana. Então aqui Paulo ele não está falando da Bíblia ou das Escrituras que nós temos hoje, ou do Novo Testamento. Ele está falando sim do Velho Testamento, da Torá, do Talmud, que é as escrituras que eles tinham desde a infância. Então, olha que interessante. Se ele não se refere ao Novo Testamento e sim ao Velho Testamento, olha a contradição que o próprio apóstolo Paulo ele entra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Olha só que interessante. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação de que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então olha só, essas passagens intrigantes e que caem em contradição. Agora, se pegar livros apócrifos, se pegarmos muitas escrituras que foram retiradas e que não foram acrescentadas na Bíblia, vamos nos dar conta que o Novo Testamento e tantas outras escrituras não batem com fragmentos das escrituras encontrados, porque muita coisa foi acrescentada. Existem evangelhos que só foram até alguns versículos e foram acrescentados muitos outros. Cada povo, cada nação que dominava Israel trazia um pouco do judaísmo para a sua tradição, para a sua cultura, principalmente começando pela Grécia ou a Babilônia. O Egito também fez isso. O próprio termo inferno veio do grego, que é o Hades. Ali foi acrescentado esse inferno que nem sequer é ensinado no judaísmo. Satanás também, que veio de Roma, e muitos outros detalhes e textos que foram acrescentados. O Novo Testamento foi escrito por vários povos, por várias tradições, por várias religiões misturadas com o judaísmo. Nós podemos ver o próprio apóstolo Paulo tentando ensinar a igreja de Corinto a não celebrar a Santa Ceia que eles celebravam, a famosa Santa Ceia, que era a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos que Paulo ele exorta que eles estavam fazendo errado. Só que nós podemos notar que Paulo fracassou, porque até o dia de hoje a própria igreja ela celebra a mesma situação, porque naquele tempo todas as igrejas estavam celebrando várias culturas misturadas, várias religiões misturadas. Desde aquele tempo, todo o Novo Testamento foi acrescentado doutrinas, religiões, tradições, cultura de homens, e cada povo contou a sua própria história através das escrituras dos judeus, das escrituras judaicas, e cada povo começou a contar a história e acrescentar um pouquinho no Novo Testamento.
Então vocês podem entender que hoje a Bíblia não é a palavra de Deus e ela nunca foi a palavra de Deus. Essa é a palavra dos próprios homens, de tradições, de culturas, de muitas religiões que foram criadas pelo próprio homem. O homem criou todas essas religiões, acrescentando, retirando coisas das Escrituras. Os próprios evangelhos não foram os apóstolos que escreveram, e sim outras pessoas, como eu não vou dar aqui neste vídeo as fontes, mas eu vou trazer nos próximos. Cada vídeo eu vou trazer a fonte, vou trazer fatos verídicos aqui, que as escrituras foi completamente manipulada para se criar esses tipos de história, e por isso se criam cada religião diferente. Cada uma cria a sua própria história, trazendo um pouquinho do judaísmo, mitraísmo, junto com doutrinas ou mitologias gregas, egípcias, assírias, romanas e tudo misturado. Todo o Novo Testamento, escrito em grego, existem várias religiões misturadas. Por isso não é a palavra de Deus. Por isso também acontece a mesma coisa com o pessoal que está na graça. E inclusive todo o pessoal que está na graça fecham os olhos para passagens como essas, para passagens que se contradiz, mas que inclusive eu também fechava os olhos. Eu não queria acreditar que isso era verdade para continuar pregando o que eu estava pregando. Eu creio sim em Deus, creio muito em Deus, não sou ateu, mas o Novo Testamento, todo o Novo Testamento não é a palavra de Deus e está fermentado não só pelo fermento dos fariseus, mas dos gregos, dos romanos, dos egípcios, de várias tradições, de várias religiões. Então esse é o motivo pela mudança radical do canal. E enquanto há demônios, porque as pessoas veem demônios hoje, porque eles sentem a presença por causa de tantos fatores, são fatores psicológicos que eu vou começar a trazer no canal também, explicando cada um deles com muitos estudos interessantes. Então, se você quiser saber de todos esses temas, de tudo isso, de todas essas fontes também, e não é inscrito no canal, então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E você que já é inscrito no canal há muito tempo, e você que acompanhava e estava no Evangelho da Graça, agora você pode ter a certeza que a graça é só mais uma religião que foi criada por causa das escritas judaicas, por causa das escritas dos judeus, misturando várias tradições e várias culturas e várias religiões. A graça é só mais uma religião que faz a mesma coisa que protestantes evangélicos. Se reúnem, arrecadam dinheiro, eles fazem orações, alguns fazem orações, outros são líderes como os pastores, mas não gostam de ser chamados de pastores, e a mesma coisa acontece na graça. Por isso, eu não sigo religião, eu quero aprender e cada vez seguir e ser melhor. Nós não precisamos das escrituras para serem melhor a cada dia, para amar ao próximo, para nos tornarmos pessoas melhores. Precisamos dela para ter conhecimento da verdade, e não para ser melhor, que é o que nós devemos fazer, e ser melhores a cada dia, e não fechar os olhos para os erros. Então não percam os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui. Até lá!